Com vocês, senhoras e senhores, o Fonezinho. Boa noite, meu querido. Oh, e aí, meu querido? Tudo na paz? Pô, tranquilo, tudo tranquilo. E você Me aí, como é fala um que tá? negócio aqui. E esse cenário aí muito doido? Ó, cenário combinando, a gente nem combinou. Galera, Laranjinha azul, azul laranjinha. olha lá, velho, a mesma Olha, coisa. E até o detalhe, Globo, velho. Até o Globo, ó lá, ó o Globo. tem um globo, velho. Ô, Doideira. ele tá pronto aqui. A gente devia ter combinado a roupa. Falta só É isso. verdade. Quase que eu vi com uma roupa parecida. Boa, galera, ó, vamos lá. Eu vou passar já a bola pro Volpone, mas quem já segue as nossas lives sabe como que a gente funciona, né? Até para dar aquela aquecida, vocês conhecerem quem tá dali, a gente pega uns 2, 3 minutinhos pro cara dar aquela resumida. O que ele fazia antes, como que ele caiu nessa área, marketing e tal, especificamente marketing médico. Volpone, vamos ver sua capacidade de resumo rápido. Manda ver, conta pra gente aí Não, como que vamos é lá, isso. vai ser interessante. Eu não treinei isso, então eu já tinha treinado aqui por mais ou menos uns 30 minutos contar a minha história, então eu vou ter que dar uma boa resumida. Sacanagem. Bom, cara, comecei aí, como que eu descobri o marketing? Eu trabalhei muito tempo na corretora de seguros do meu pai, né? Ele me colocou para trabalhar cedo, falou, se for para ficar na rua, vai trabalhar. Então, com uns 14 anos eu já comecei a trabalhar e com 16 eu comecei a vender. Vendi sem querer uma vez um seguro, porque ele não tava, vendi escondido e falei, Mentira. gostei. Eu falei, gostei disso aqui, o negócio é o seguinte, meu, se eu não fizer isso aqui, eu vou para algum lugar fazer isso aqui, porque essa sensação eu quero sentir de novo, sabe? E aí, dali em diante, comecei a trabalhar com vendas e tal, e, cara, por volta de 2019 para 2020, na verdade foi finalzinho de 2019 para 2020, eu comecei a fuçar o Google Ads, fazer tráfego lá, fiz um sitezinho meio fake de operador e tal, e comecei a gerar uns leads para vender plano de saúde. E aí comecei a vender plano de saúde, arrebentei de vender logo no primeiro mês, vendi uns 8 pau. E aí Só no no mês Google. seguinte, só no Google, cara, investi uns R$ 650, assim, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo. Só coloquei as palavras-chave e tal, vi uns vídeos no YouTube e mandei bala. E aí no mês seguinte veio a pandemia, cara, em março veio a pandemia. Nossa. Com a pandemia, com o contexto da pandemia, né? Quem viu o Átila e tal, eu falei, cara, o mundo vai acabar, a empresa vai quebrar e o marketing digital vai ser a única coisa que eu vou conseguir fazer, então eu tenho que aprender isso aqui logo, né? Então, logo quando começou a pandemia, eu já resolvi sair da empresa do meu pai. Falei, olha, eu vou trabalhar com isso aqui, quero trabalhar com isso aqui. Eu acho que o negócio vai azedar, então toma cuidado, que eu acho que vai quebrar a empresa e tal, enfim. E daí, logo nessa sequência, eu vendi minha moto na época, eu tinha uma R3 financiada, eu vendi a moto, sobrou 8 contos, eu falei, comprei o curso do Tesla, sabe o Thiago Tesma? Sabe o Thiago Tesma? Eu comprei o curso do Tesma, foi 4 pau e meio, comprei um PC, que era um PC gamer, mas eu dei um migué que era de trabalho, para jogar um CSzinho e dar uma trabalhada, enfim. E aí eu fiz um curso, nesse curso eu acabei conhecendo minha sócia, fui atendê-la, era uma cliente minha de tráfego, né, que eu fiz site, porque o cara precisava de site, fiz site, depois eu precisou de tráfego, fiz tráfego. Conheci ela por uma ironia do destino. Fui para São Paulo ajudar ela numa parte de venda que ela estava tendo dificuldade. E aí ela quem me descobriu, na verdade, ela chegou e falou, cara, você leva para estrategista assim, você é bom. Eu falei, caramba, eu sou bom. Ela falou, você é bom, tá, vamos. O que você acha? Eu falei, sempre quis lançar curso. Eu também, tal. A gente se juntou, analisou alguns prospects, né? Eu tinha algumas pessoas para lançar, ela tinha algumas pessoas, acabou que um que era bom não deu certo, o outro enrolou e tal. E aí a gente lançou minha primeira expert, que foi num curso de ressonância, era um nicho muito específico, então eu não sabia muito bem se daria certo, mas eu vi uma Ela coisa... era uma médica de ressonância? Como que é? Isso, era uma médica radiologista, especialista em Aham. ressonância magnética das mamas, especificamente, né? E aí, cara, foi interessante que, assim, ela tinha uma audiência pequena, tinha 3 mil seguidores, mais ou menos, mas eu vi uma característica nela que era muito positiva, que é aquela coisa da pessoa que quer fazer dar certo, saca? Sim, nossa, isso Eu faz acho que é muita uma diferença. dificuldade da galera que começa, acho que isso já introduz muito assunto, que é uma dificuldade da galera que está começando com coprodução, encontrar gente engajada mesmo, sabe? Que, porra, quer fazer acontecer. Geralmente é uma pessoa que, assim, ouviu falar que curso online dá dinheiro e o que eu tenho que postar aqui para fazer 1 milhão? Tipo, eu posto e aí faz 1 milhão, sabe? Não entende que tem essa trajetória, que tem esse trabalho árduo de postar e tá lá e tal. E ela era super comprometida, super comprometida. E aí começou, né, cara? Foi aí que começou. A gente lançou ela. Eu apliquei uma estratégia que eu até queria já trazer aqui, já é uma parte do conteúdo,
que foi uma estratégia que eu apliquei com todas as minhas experts, assim, sem exceção. Eu já compartilhei, assim, é um conteúdo que para mim é um tesouro, porque é o que divide o joio do trigo num nicho tão específico, tão difícil de trabalhar, né? Que é, bom, não sei se você já quer que eu introduza isso ou que eu... Eu acho que você pode deixar o spoilerzinho aí, porque vai ter a tela compartilhada. Deixa o pessoal curioso aí, loop aberto. Isso aí, olha só, eu nem coloquei no MindMaster, porque eu falei, cara, eu falo ou não falo? Eu falei, meu, eu vou sentir para ver se eu falo ou não falo. Vamos ver se vai sair ou não, tá? Mas show. Aí, como que foi? Você fez esse primeiro lançamento? Cara, a gente fez esse primeiro lançamento e foi interessante porque investindo assim muito pouco, mais ou menos a gente investiu na época R$3.000, R$3.100 de tráfego. A gente captou mais ou menos 550 leads, mas eu já tinha aplicado essa estratégia previamente. E investindo esse tanto, cara, com os 500 leads a gente teve 50% de comparecimento. Sim, eu achei um comparecimento super alto. Porque o tema da Masterclass era um tema muito bom, sabe? Era um tema que a gente sentiu que ia dar muito bom, assim. A galera o meio médico gostou muito. Você Né? escolheu esse tema com aquela estratégia que você vai contar, talvez. Baseado na estratégia, sim, baseado na estratégia, com certeza. E isso aí, na real, foi pai e mãe. Eu brinco, eu falo, cara, que é uma estratégia de mini lançamento que eu faço pré-lançamento que consegue dar muito mais clareza para a oferta, para você conseguir desenvolver a oferta. Óbvio que é uma ferramenta, não é isso que garante o êxito do lançamento, não é só fazer e pronto, funcionou. Mas, cara, nas mãos da pessoa que manja, de um bom copywriter, de um bom estrategista, enfim, essa coisa não tem como não dar certo, sabe? Bom, minha luz resolveu desligar aqui, então eu vou manter desse jeito aí. Beleza. Mas aí esse, você já teve um resultado legal? Daí, com esses 3.000 investidos, cara, logo de cara, no primeiro dia, foi o primeiro lançamento, já foi 6 em 1, a gente faturou... Caralho, velho, com 3.000 pessoas, seguidores? Não, 3.000 seguidores. Seguidores, 3.300 seguidores, ela chegou a ganhar uns 1.000 seguidores só. E com 3.000 seguidores, e cara, o nicho era tão específico, né? Mas tão específico assim, que eu descobri várias capacidades, né, assim, copy, por exemplo, que foi a parte que até hoje eu toco as copies dos lançamentos. Eu me descobri, cara, por conta de... Me tá o brilho aqui. Por conta desse lançamento, porque foi interessante. Nesse lançamento específico, eu chamei uma copywriter que até então era renomada, foi indicação de uma amiga minha de uma expert que já lançava, faturava muito alto, e era uma moça, no caso, e, cara, demorou para me entregar, não me entregou. Quando me entregou, ela me entregou um negócio muito marketológico, assim, que até uma das coisas que eu falo aqui, que, pô, o mercado médico é um mercado diferente. Não só porque o expert não tem esse ímpeto de aparecer, né? Ele não é o cara que gosta de aparecer e já, sabe, ela já tinha agonia, a minha expert falava, pô, tem que aparecer patrocinada, ela falava pra mim, tem que aparecer patrocinada, não dá pra fazer assim patrocinada, ela falou, não tem como fazer patrocinada, não, porque eu acho tão brega, ela ficava, mas é real, cara, e assim, quando você faz uma copy muito apelativa, o efeito é reverso no mercado médico, eles já estão acostumados a investir em conhecimento, então você não precisa apelar tanto, você precisa entender qual é a dor dele, que não, sem tocar muito na ferida, ele vai querer comprar e, obviamente, ter uma entrega que seja contente, né? Isso também é muito importante. Então, nesse primeiro lançamento, a gente fez e fechamos em 2 dias o carrinho, porque com os resultados, a expert ficou desesperada, cara. Ela ficou desesperada. Ela falou, meu Deus do céu, eu não vou conseguir dar conta, porque até então a expectativa dela não era essa, que desse tudo isso, né? Então, quando eu falei, ó, já vendeu tanto, na época, eu acho que a gente vendeu no total 82 cursos, e o curso saiu a 1.897, primeiro curso. E ela falou, meu Deus do céu, um pouco antes de bater esse número, ela falou, não, pode fechar. Eu falei, pelo amor de Deus, tem um monte de gente esperando, sabe? Tipo, essa galera agora quer comprar, não tem como deixar essa pessoa de lado. Então, e aí no final a gente deixou mais ou menos 1 dia e meio aberto o carrinho e vendemos 82 cursos, na época acho que deu 120 mil, 122, mais ou menos. Mais ou menos isso, tá? E aí eu falei, bom, tá bom. Sim, confesso que eu pensei, dei sorte, quero ver eu fazer isso de novo, né? foi essa sensação. A síndrome do impostor bate muito forte, então eu falei, meu, cara, porra, velho, vou falar que isso aqui é pura habilidade, é sacanagem. Isso não tem muito tempo, né, Volpone? Tem quanto tempo isso? Cara, isso foi em abril de 2021. Abril 2 de 2021. anos.
2 anos, agora faz 2 anos que eu abri a empresa, exatamente. Foi dia 14 de abril que eu lancei, amanhã, no caso, faz 2 anos. Caraca, Dia 14 olha de que abril. loucura. Massa, hein? Tá, e Esse foi aí meu depois primeiro desse? lançamento. Cara, então, aí depois desse, é uma coisa que mistura um pouco até com a minha história, obviamente, né? Não tem como dividir, que, assim, isso foi para mim também um marco de validação, porque até então eu estava braçando ali no mercado digital, ganhando um pouco, fazendo tráfego para negócio local e fazendo de tudo um pouco, não sabendo cobrar, não tinha um processo bem estabelecido, enfim. Então, eu fiz site porque precisava de site, fiz tráfego porque precisava de tráfego. Isso foi bom, porque eu acabei desenvolvendo todas as habilidades, né? Mas você acaba não se estabelecendo no mercado, então um mês você pode fazer 10 mil, no outro mês você faz 1.000, e aí você fica meio que, puta, será que eu vou conseguir e tal? Então eu segui um caminho um pouco diferente na época, e tinha uma certa pressão, principalmente minha mãe pressionava bastante, meu pai só falava, só não me dá trabalho, minha mãe já queria que eu fizesse faculdade e tal, e eu fiz e tranquei, porque queria empreender, então isso tudo foi um certo Mas sua desafio. faculdade de quê? Eu fiz direito, cara, fiz um ano e pouquinho de direito, e aí cara, gostei muito da faculdade, inclusive, tenho muita pressa, tenho vontade de fazer de novo, mas eu vi que ali eu falei, porra, eu não vou ser advogado, eu não vou ser juiz, não quero ser juiz. Todo mundo que você pergunta, o que você quer ser? Ou é delegado ou é juiz? A maioria não consegue ser, mas enfim, é o que todo mundo quer ser. E eu falei, no máximo que eu queria ser mesmo era advogado. Todo mundo fala para mim que advogado é para ficar fudido, que é pouco que dava certo. Eu falei, porra, então o que eu tô fazendo aqui, né? Eu vou empreender, que é onde eu sei vender, eu gosto de vender, eu já vendia. E na época da faculdade eu comecei a ganhar dinheiro, cara, embalou a época de Copa, 2018, eu trouxe umas camisas daquelas do Brasil, tailandesa, e, pô, arrebentei de vender, as camisas eram fantásticas. Até hoje o pessoal me pede essa Copa, eu devia ter pedido de novo, que ia vender de novo. E aí eu falei, cara, é isso aqui, porra, tô vendendo a doidada, meus amigos, aí deve ter amigo na live, os caras me chamavam de perigo. Fala com o perigo aí, qualquer coisa que precisar, o Vitor tem, porque eu sempre dava um jeito de vender uma parada, né? Gostava de vender. Então larguei para ficar nisso e tal. E para mim, esse primeiro lançamento foi um marco de tipo assim, pô, beleza, agora eu não sou um completo lunático, deu certo, posso ser um sortudo, isso eu posso, mas um lunático certamente não sou. Foi um momento muito especial para mim, até porque tipo, essa questão da validação familiar faz muita diferença, né? Assim, não sei se tem pessoas que passam pela mesma coisa, mas é muito frequente quando você entra nesses mercados de marketing digital. Agora está mais difundido o marketing, mas é quase como uma pirâmide para a família, então você ainda fica como puta, você está viajando, você está gastando dinheiro com curso, está caindo nesses negócios e tal. Então, eu senti ainda um pouco desse ar, apesar dos meus pais sempre me apoiarem nas minhas decisões. E aí foi muito importante para mim a validação do meu pai, dele olhar e falar, pô, legal, eu sabia que isso ia dar certo, porque no mês seguinte meu pai acabou internando, né? Daí, quando as coisas começaram a engrenar, a gente pegou minha segunda expert, que era do nicho ginecológico, e a gente mal começou ali a parte de onboarding, quando as coisas começaram a engajar em maio, meu pai internou com Covid, só que meu pai era muito novo, tinha 43 na época, 43 anos, né? E aí ele ficou 29 dias internado, cara, mais ou menos. Então, um dia antes do meu pai internar, eu desci para Santos para cuidar da corretora, né? Que era só eu sabia da parte de seguros, mas da parte de seguros, então eu desci para cuidar da corretora. E aí, organizando as coisas para que ele voltasse, né? Na iminência de que ele voltasse, depois que ele internou tal, o médico falou que ele ia ficar sobre cuidado simples, mas que ele era um cara saudável, não tinha como dar muito errado. Enfim, deu, né? E aí ele veio a falecer em junho, dia 19 de junho especificamente, ele veio a falecer. E desde então eu tive que tocar essas duas operações aí, tanto da corretora, que apesar de eu já ter muito conhecimento, era muito trabalhoso, por conta do meu pai ser um cara centralizador, muita coisa ali não estava num processo fluido como quem tem uma pessoa mais velha assim sabe como é que é difícil realmente. Eu sou novo, já tenho uma característica centralizadora, né? Eu já tenho esse desafio. Então para ele era ainda mais difícil isso. E eu acho que não passou pela cabeça dele que ele fosse embora tão cedo. E aí eu tive que dosar esses desafios. Então do primeiro lançamento só fui lançar de novo em setembro, me restabelecendo emocionalmente e também estruturando as coisas, porque a corretora é o sustento da família, né? E a família inteira ficou muito debilitada emocionalmente por causa disso. Mas confesso que o trabalho para mim foi um refúgio, né? Eu já gosto de trabalhar, então para mim eu só me afundei mais no trabalho.
Há quem diga que isso é fugir do luto, mas para mim foi maravilhoso. Até hoje o trabalho é um refúgio, realmente é onde eu tenho meu fôlego, meu descanso. E aí em setembro a gente lançou de novo, lançamos quase que uma junto com a outra, se não me engano foi dia 23 ou 21 de setembro. A gente fez esse segundo lançamento e eu segui o mesmo método. Dessa vez a Expert tinha uma audiência, já tinha 50 mil seguidores, mas era uma audiência muito de pacientes, né, de leigos. Não era uma audiência, tanto é que ela perdeu muito seguidor nesse processo, perdeu uns 10 mil seguidores. Então a gente já tinha feito uma linha editorial, tal, estabelecemos, eu segui a estratégia, e esse lançamento foi interessante porque na estratégia, né, que compõe a pesquisa e tal, a pesquisa deixou muito claro que a gente tinha que lançar um tema específico, que era uma coisa mais básica. Ela falou, eu acho que a gente tinha que lançar nessa parte que era mais complexa, essa parte mais complexa eu acho que tem mais resultado e tal. Só que a pesquisa estava cantando muito para aquele lado, e foi a hora que eu senti assim que, por mais que talvez para ela não tenha sentido absolutamente nada em relação a isso, mas para nós, assim, o peso de você ter que dizer, não é esse tema, é esse tema. Para uma pessoa que é expert no tema e que você não entende absolutamente nada, que é o nicho médico, é diferente de você trabalhar com empreendedorismo, né? Que é uma coisa que você está inserido, então você tem mais ou menos uma noção. Cara, você está muito distante do lead, talvez ela também. Então, eu tive que ter essa reunião e falar, não dá, faltando alguns dias para lançar. Falou, vamos mudar o tema, vamos mudar o curso. Eu falei, meu Deus, não dá não, agora a gente tem que ir. Ela, você confia que isso aí vai dar certo? Eu falei, confio, vamos nessa. E beleza. Cara, e esse foi ainda mais, um sucesso ainda maior. Nos primeiros 90 minutos a gente já tinha vendido mais de 100 mil reais, já estava saindo lá de 150 pau. O desespero foi o mesmo da primeira Expo, tipo, fecha esse carrinho, pelo amor de Deus. E a gente fechou no dia seguinte também, mesma coisa, e esse daí foi com 2.700 reais, a gente vendeu 230 mil reais, eu acho, mais ou menos. Sem order bump, sem nada, era um ticket de 2. Teve que acelerar porque ela pediu, né? Senão dava pra... Sim, senão dava para deixar. Mas eu confesso que o medo dela era um pouco do nosso também, sabe? No início, você fica meio, como é que a gente vai entregar? Será que vai entregar? Caramba, porque uma preocupação que eu sempre tive, cara, é que, caramba, tem que ser uma entrega foda, sabe? Eu ainda tenho isso e a gente me preocupa muito com todos os custos de ser uma entrega que quando a pessoa olha, ela é quase que uma marca registrada, tipo, esse zelo aqui só pode ser de X, Y. Uma coisa que o Fint aí, que acabou de fazer um lançamento, quem acompanha o mercado sabe, você olha, pode falar o que for do cara, mas não tem como não falar que ele não tem um zelo absurdo pelo que ele faz, entendeu? Fica uma marca registrada no trabalho dele. E eu falei, eu não quero lançar igual, porque o mercado médico é um mercado como é mais tradicional, você vê que os criativos são borocochô, a entrega é sempre tipo, estuda isso aí, foda-se, sabe? É um negócio meio, pega aqui, as aulas estão aqui, e, sei lá, um mercado que como o dinheiro gira muito, você vê que o estudante de medicina, ele gasta horrores de dinheiro, e às vezes a entrega é pequena, o congresso não é tudo isso, e é caro pra caramba. E eu falei, cara, a gente vai cobrar um valor alto, mas a gente vai ter uma entrega também que, assim, a pessoa olha e fala, isso aqui saiu de graça, né? Perto do que eu já gastei em qualquer curso, isso aqui tá ridículo, sabe? Eu compraria isso 2, 3, 4, 5 vezes, que são os feedbacks que a gente recebe hoje. Então, eu queria que tivesse essa marca registrada, sabe, de entrega. E eu fiquei com muito receio no começo de que a gente não pudesse entregar isso. Então, sempre foi uma coisa que eu quis dosar um pouco mais no começo, para que conseguisse ter uma entrega grandiosa lá na frente, né? Perfeito. Galera, então essa foi a intro, a gente entrou um pouco em conteúdo, contou um pouco mais da história, né, no geral, mas, cara, eu acho que eu falo por todo mundo que tá nessa live aqui, só te parabenizar mesmo, sabe, pela força aí, por tudo que você passou e tá tão bem, assim, sabe, ter aguentado firme, ter assumido a empresa do seu pai, ter conseguido tocar, isso não é para muita gente, tá? E quantos anos você tá? Eu tenho 24. 24 anos, galera. Enfim, meus parabéns aí, de verdade. Que força, meu querido. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.